Queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Nós estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na sequência de estudos, lição de número 3, Missões Transculturais no Antigo Testamento. Iremos estudar com base em 1 Reis, capítulo 17, e Jonas, capítulo 1, 2, 3 e 4. E estudaremos também a nossa verdade prática. O amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam para a salvação das almas perdidas. A verdade prática: Deus só tem uma salvação e um modo de salvar desde o Antigo Testamento até os confins do mundo, isto é, passando pelo Novo Testamento. Deus não tem duas formas de salvar, Deus só tem uma forma. A forma de salvar está em João capítulo 14, versículo 6. Ele é o caminho, Jesus, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. De acordo com o nosso textuário, fala também aqui que Deus fez um pacto com Israel, mas também seria Israel luz para as nações, assim como também temos Jesus como luz para as nações. Veja o texto, Isaías 49, verso 6. Disse mais: pouco é que seja o meu servo para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Deus deu o evangelho, a salvação, o Senhor Jesus Cristo para as nações e para Israel. Antes de Israel, tinha as nações. Então Deus deu, presta atenção, a semente de Abraão. Ela vai percorrer esse caminho no singular, anota aí, semente. E Abraão, pela chamada lá de Gênesis 12, a sua semente, de uma forma biológica, sementes de uma forma em que são muitas, seriam bênção exatamente para as nações da terra. O que nós observamos aqui é que essa parte aqui será uma parte nacional e essa parte aqui será uma parte internacional. Então Deus tinha um plano nacional com Israel e que esse plano serviria para abençoar internacionalmente as nações, ok? Então esse plano nacional, nós temos Cristo, entendeu aí? Como a semente no singular. Então Jesus não poderia sair de uma mescla de povos, Jesus não poderia sair de um povo idólatra ou um povo caído. Jesus tinha que sair de pessoas tementes a Deus. Então Deus estava preservando este povo aqui, fechando de uma forma em que a semente tinha que vir, o Filho de Deus. Mas essa semente em Israel, Deus haveria de abençoar pela posteridade de Abraão todas as nações da terra. Então Deus estava colocando na nação de Israel santidade, a lei, os pactos, a promessa. Então tudo que nós temos hoje como bênção de Deus veio de Israel. Jesus falou que a salvação vem dos judeus. As escrituras veio dos judeus, as promessas veio desde Abraão, enfim, para as nações da terra. Israel não poderia ser exclusivista, por isso que eles passaram a pecar e ficaram no caminho, porque eles pecaram pensando que seria o único povo da terra, os guardadores da lei de Deus, do decálogo, dos 10 mandamentos. Mas como a gente observa que Jesus ele morre aqui, ele vai tirar essa separação entre judeus e gentios. Vai fazer desses dois aqui um povo. E esse povo aqui, ele não terá mais exatamente a cultura de Israel,
o modelo de vida de Israel, porque o povo de Israel é uma particularidade, é uma peculiaridade. Enfim, é diferente de Israel. Por exemplo, Israel não come com gentio, judeu não come com gentio, quer dizer, existe leis dietética. Então, Deus preservou de uma forma nacional Israel, com a sua lei, com a sua cultura, para que Cristo não pudesse sair de, vamos dizer assim, de uma religião misturada, de um paganismo. Jesus ele tinha que sair segundo o que estava escrito na lei, nos salmos e nos profetas. Então viria o Messias, e o Messias morreria na cruz do Calvário. Ele teria que derrubar essa parede de separação, né, que era contrário ao povo internacional, às nações. Então, cravando na cruz. Essa inimizade por causa do pacto, das promessas, da santidade de Israel, e que as nações não tinham dentro do aspecto em que Deus havia dado a Israel, entendeu aí? Primeiro, Jesus chega, ele nasce aqui no contexto israelense, isto é, ele é um judeu. Só que esse Jesus, o Senhor, ele é a semente de Abraão que vai fazer o papel do todo de Israel, já que Israel não cumpre a promessa de ser bênção para as nações da terra. Também te dei para ser luz dos gentios. Então a promessa é que Israel seria luz para os gentios. Como Israel fracassou aqui, Deus cumprirá essa promessa de Israel ser luz para os gentios, que são as nações, lá no milênio. Então Israel receberá da mão da igreja o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, e durante o milênio, o sacerdócio vigente com a lei restaurada no pacto perfeito de Deus, no povo de Israel. Então, Israel será uma bênção para todas as nações da terra durante o reino milenial de Cristo na terra. Depois do arrebatamento da igreja, depois da grande tribulação, na segunda vinda de Cristo. Amém? Então veja que Jesus sai de Abraão, certo? Jesus sai de Abraão. Só que a promessa é para as nações. Note aí, nações. Então, se Jesus sai de Abraão, então tem que ter um povo nacional aqui, que vai sair da semente de Abraão, o Messias. Certo? Não pode estar misturado. Não pode estar misturado com as outras nações, porque o Messias não, ele vai sair puro. Só que esse Messias que vai sair puro desse povo de Israel, ele será bênção para as nações. Ele será bênção para as nações. Essas nações aqui seriam exatamente as sementes no plural. Deus abençoaria a semente de Abraão, que seria as nações. Mas também Deus tinha um pacto com a semente no singular, que seria o Messias, o Filho de Deus, lá de Gênesis 3:15. Gênesis 3:15. Aí o que é que acontece? Jesus, ele faz dos dois um povo, a igreja. E a igreja, ela não caminha aqui, ó. Ela caminha por aqui. Entendeu aí? Aí o que é que acontece? As pessoas que se convertem a Cristo, aí formam a sua denominação, aí acha que tem que caminhar por aqui. Entendeu? Quem caminhou por aqui foi os judeus. Os judeus tiveram a lei, a circuncisão, a guarda do sábado, tudo local, tudo local. Por isso que quando Jesus morre, ele desfaz essa inimizade entre Israel, judeus, e as nações, os gentios. Porque não pode haver uma cultura de um povo para aplicar sobre outros povos. A cultura para todos os povos, segundo a bênção de Abraão, na semente de Jesus, é segundo a ordem de Melquisedeque. Esta é a ordem sacerdotal, universal. Esta seria a bênção para as nações da terra, e não localmente, e não tribal, e não nacional, e não israelense.
e não levítico, e não arônico. Ok? Na leitura bíblica em classe, nós temos 1 Reis 17 e Jonas, capítulo 1. Nós vamos estudar sobre a viúva, anota aí, e vamos estudar sobre Jonas. Esta aqui são matéria para a nossa aula extra. Nós vamos estudar sobre, veja aí, os tópicos a seguir. Que vai falar sobre Jonas e vai falar sobre a viúva. Tópico de número 2, o amor de Deus para com as nações. A viúva de Sarepta e o profeta Elias. Então nós vamos estudar essa parte aqui no Zap, 85 DDD 991 28 12 60. É a segunda parte da aula só no Zap, ok? Sobre a viúva de Sarepta e sobre Jonas, o profeta. E vamos ver a salvação de Deus indo para esses gentios. Isto é, aqui no caso seria Nínive. Salvação de 120 mil pessoas. A maior pregação de um profeta e o maior número de salvação de almas no Antigo Testamento. Nem Billy Graham ganhou tanta alma, mesmo usando televisão audiovisual no seu tempo. Veja o nosso primeiro tópico da nossa lição. Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. O plano de Deus. O Senhor, nosso Deus, planejou desde os tempos antigos que o testemunho de Jesus fosse proclamado a todos os habitantes da terra. Então nós vamos ver aqui. Ok? Então como seria esse plano de Deus para a salvação de todos os povos? Desde Abel, porque desde Abel, Hebreus capítulo 11, versículo 1, fala que o plano da salvação só é pela fé. Viu? Então tudo aquilo que nós vamos vendo como figura, como modelo por exemplo, no tempo de Abel, ele foi justificado pela fé, conforme escrito aos Hebreus. Leia comigo. Veja que somente a fé, Hebreus capítulo 11, só fala da fé. Pela fé, Abel ofereceu, versículo 4, ofereceu sacrifício a Deus, maior do que o de Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo. Olha o testemunho de Abel, justiça. Então veja a lição dizendo, olha aqui, mais uma vez, o plano de Deus. O Senhor nosso Deus planejou desde os tempos antigos que o testemunho de Jesus fosse proclamado a todos os habitantes da terra. Então a oferta de Abel representava o Cristo na cruz. Então, como foi que Abel foi salvo? Porque ele viu o Cristo na cruz pela oferta. Então, ele alcançou o testemunho de justiça. Que justiça? Fé. A mesma de Abraão. Abraão creu em Deus e isso foi lhe imputado como justiça antes da circuncisão. A circuncisão era um pacto nacional. Entendeu aí? Aí, Abraão também foi justificado pela fé. Por isso que a gente observa, veja aí o escritor aos Hebreus, ele vai falar que pela fé Enoque, lá vem o segundo, Enoque, o que foi que aconteceu? Foi arrebatado. Diz que ele alcançou o testemunho, foi transladado para não ver a morte e não foi achado porque Deus o transladaram, visto que antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradar a Deus. Enoque, ele alcançou testemunho porque andava com Deus, tinha comunhão com Deus, estava na mesa do Senhor, participava junto com o Senhor, comia com o Senhor. Foi o Senhor Jesus que promete, aquele que abrir a porta, ele abre, melhor, ele entra, ele ceia com ele e ele ceia contigo. Então isso também aconteceu com Enoque. Enoque foi arrebatado e diz a Bíblia que ele alcançou testemunho. Tudo isso pela fé. Então quer dizer que tudo que Abel fez não salvou ele? Exatamente. O que salvou foi a fé. Então o que o Abel fez, ele disse, é Cristo. O que o Abraão fez é Cristo. Isto é, o sacrifício, as ofertas, tudo que os antigos fizeram
lembrando em memória de Cristo. As ofertas, os sacrifícios, os tabernáculos, as tendas, as pessoas, as escrituras, tudo revelando Cristo. Não existe dois caminhos, só existe um caminho. E este caminho é o da salvação desde o Antigo Testamento até o último homem a nascer. Em nenhum outro há salvação. Somente salvação em Jesus Cristo. Se houver um atalho por aí, pode crer que é herético. Só existe Jesus desde o Antigo e o Novo Testamento. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. O nome de Jesus é o único que salva. Veja, continuando. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Pela fé Noé, olha, Noé pela fé. Sempre pela fé, meus irmãos. Pela fé Abraão. Então Noé foi salvo pela fé. Abraão também foi salvo pela fé. Todas as pessoas do Antigo Testamento salvos pela fé. Seja gentios, seja judeus. Até os judeus, quando iam oferecer o sacrifício, eles viam Jesus. Lá em João, o Evangelho, fala que Jesus falou de Abraão. Abraão desejou ver o meu dia e viu, e se alegrou. Então Abraão viu Jesus, quando ele ofereceu o seu filho Isaque, e Deus projetou um carneiro para o holocausto, no lugar do seu filho. Então Jesus estava ali, naquela substituição, movida por Deus, o substituto de Isaque. Amém? Glória a Deus. Então, desde a chamada, nós temos aqui Gênesis capítulo 12, falando sobre o reforço da chamada que Deus fez a Abraão. Lembra que Deus chamou ele de Ur dos caldeus? E eles vieram Arã, irmão de Abraão, veio Tera, pai de Abraão, veio Ló, sobrinho de Abraão, e Abraão seguiu o caminho. Ok? Morreu Arã, morreu Tera, ele foi junto com seu sobrinho Ló. O que foi que aconteceu? Por aqui Deus chama, através de Abraão, os seus filhos, os hebreus. Olha onde é que sai. Os hebreus saem de Abraão. Hebreus, Abraão. Ok? Esses hebreus aqui vai para o Egito por causa da fome. Então lá no Egito vai ser o povo de Israel formado durante o período de José. Então Israel, aqui é a cronologia de Israel. Ok? Então aqui Israel, no deserto. Israel. Então depois aqui vai para o deserto. Aqui no deserto o que é que vai acontecer? O BO, bezerro de ouro. E o projeto nacional é instituído, o arônico. Lembra que o instituído por Deus é segundo a ordem de Melquisedeque? Então, aquilo que não estava no original foi instituído local. Porque o original é universal. Entende? Então veja que Moisés tira o povo do Egito, o povo de Israel, e lá na frente Deus vai lhe dar uma lei local. E da lei chega até o Cristo. Então, antes da lei, temos salmos, profeta e lei. Então, Jesus disse que se cumpra em mim tudo o que estava escrito nos salmos, na lei e nos profetas. Então, Jesus é o cumprimento de todo o Antigo Testamento. Creu em Cristo, é salvo. Cristo tem poder para salvar os que estão antes dele e Cristo tem poder para salvar os que estão depois dele. Então, os que viviam antes de Jesus, Abraão projetava a fé para aquele que ia nascer, para o Messias. No tempo de Isaías, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E assim iam se aproximando mais do filho que ia nascer de uma virgem, desde a promessa
de Gênesis 3:15, passando pelos profetas Isaías, e nasce, debaixo da lei, o Filho de Deus. Então ele salva os que viviam antes dele, pela fé, e salva todos os que vivem depois dele, também pela fé. A salvação é pela fé, desde o tempo de Abel. Amém? Então, desde o tempo de Adão, Deus vai tratando com as nações, até chegar a Abraão, e de Abraão temos os filhos que vai até Israel. Então, Deus tratando primeiro com as nações, de Adão até o chamado de Abraão, e agora nós temos, em Êxodo 19, versículos 5 e 6, o chamado de Israel para o recebimento do sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque. A partir do chamado de Abraão, para frente, Deus tem uma nação para a missão. Então, Deus preferiu erguer uma nação para a missão. Entendeu aí? Como a nação fracassou, então Deus vai tirar uma semente da nação que vai substituir esta nação, que seria o seu próprio filho, sendo ele judeu da nação, e substituindo a nação inteira caída, e agora ele, a semente, instituiria uma nova nação de sacerdotes e um reino, a igreja, que recebeu a semente de Abraão pela fé. Glória a Deus. Amém? Então Deus escolhendo um homem, depois Deus escolhendo uma nação, e agora Deus escolhendo Jesus, e Jesus agora escolhendo a igreja. A partir do Êxodo 32, nós temos a queda de Israel, por causa dos pecados. Eles gastaram todo o seu dinheiro lá, que eles receberam durante o período em que saíram do Egito, levando muito ouro, eles gastaram os seus recursos no bezerro de ouro. Quantas pessoas não têm gastado o seu recurso nos bezerros de ouro atuais? No shopping, enfim, em muitas viagens internacionais, sem nenhum comprometimento de uma obra enviada por Deus, missões, enfim, mais para o lazer, mais para o seu bel prazer, do que um serviço sagrado prestado a Deus, que seria uma adoração ao Senhor. Então veja que desde o tempo do bezerro de ouro, Deus tira esse propósito universal e estabelece um propósito tribal, que Levi trabalhará com as outras 11 tribos. Por isso que o propósito nacional foi deixado de lado, porque eles rejeitaram subir ao monte até onde estava a presença de Deus. Com a chegada da idolatria do bezerro de ouro, houve o estabelecimento da lei. Não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor. Então Israel viveu um período de queda. Mas vocês observam que enquanto Israel estava caído, Deus estava tentando levantar o seu povo, através do tabernáculo de Moisés, aonde um sacerdote, sumo sacerdote, entraria dentro do tabernáculo uma vez por ano, indo até o Santíssimo, através do sacrifício de animais, tentando levar o homem a se aproximar de Deus. E isso vai até João Batista, sendo ele filho de Zacarias. E João Batista, o profeta da transição, ele sai do período levítico para o período graça, porque Jesus está chegando na história. Ele vai reinstalar o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, em que o templo, aonde se sacrificavam os animais, no sacerdócio universal, segundo a ordem de Melquisedeque, trazido agora pelo filho de Zacarias, João Batista, ele agora não tem uma bacia de cobre. Ele tem um rio Jordão para batizar os crentes.
Ele tem um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não tem mais o altar de sacrifícios ou de holocausto. Ele tem Jesus como a substituição perfeita do homem caído. Ele inaugura um novo tempo chamado graça pela fé. Agora nós entramos no rio, limpos pela palavra, pela água, e somos agora lavados e purificados pelo sangue de Jesus. Então já não é mais o sangue do templo, mas nem mais a água sacerdotal do lavabo, mas o sangue precioso de Jesus, que é tipológico da transferência quando nós estamos no batismo nas águas. Então veja que as primeiras palavras que veio para o povo lá em Êxodo 19, versículos 5 e 6, eram palavras da graça. Deus iria marcar o coração de Israel com a graça, com a lei do Espírito de vida. Deus disse que ia fazer de Israel uma nação sacerdotal. E o plano era a nação inteira, veja a nação inteira, subindo no monte, no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. Deus teria uma lei para o coração do povo de Israel. Os mandamentos seriam colocados dentro do coração do povo de Israel. E aqui no monte, nós teríamos o átrio, o santo e o santíssimo. E aqui observamos que o tabernáculo aqui é natural, por causa em que o sacerdócio é segundo a ordem de Melquisedeque. Veja aí um tabernáculo natural, segundo a ordem de Melquisedeque. Então o povo não subiu. O povo teve medo do sonido das buzinas, do tremor do monte, do fogo, das nuvens espessas. Enfim, fala tu com Deus, Moisés, porque nós estamos com medo de morrer. E o povo não subiu. Eles tiveram medo do relâmpago, do tremor, do fogo, e o povo andou para trás. Êxodo 20, versículo 18 ao 22. Deus querendo eleger o povo, e o povo querendo eleger um homem. Israel não quis subir para ter um encontro lá em cima com Deus. Enquanto eles não querem subir, Deus já tem no lugar dele um outro povo. Hebreus 12, versículo 22 ao 24. É a igreja. A igreja recebe das mãos do Filho de Deus, de Jesus, o Senhor, o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Apocalipse 1 e 6, que Deus nos fez sacerdote para Deus, seu Pai. Então veja que o sacerdócio levítico não foi perfeito. Ele foi inferior porque era local, não era internacional. Ele estava ali como remédio para o povo que tinha pecado o pecado do bezerro de ouro, que tinha dançado, que tinha feito culto a Satanás com orgias. O povo estava despido. Moisés viu o povo todo embriagado. Êxodo 32, versículo 25. Um verdadeiro carnaval. Os recursos do povo, eles gastaram com o bezerro de ouro. Vejam os ataques de Satanás, utilizando os recursos que Deus nos propõe para fazer o que é original, o que é o propósito em nossa vida de Deus. Mas o BO, o bezerro de ouro, sempre leva o homem para caminhos tortuosos e cheios de imundícia. Leva sempre ao homem a olhar coisas que não devem, a ter gosto que é mau gosto. Então veja que Israel
deveria ser uma grande bênção para as famílias da terra, através do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Porém, Israel recebeu uma lei e o propósito foi mudado, de sacerdócio universal para sacerdócio local. Somente no milênio as nações reconhecerão a glória de Deus no propósito original das missões pelo Israel durante 1000 anos. O propósito original será estabelecido, o de Êxodo 19, versículos 5 e 6, na terra. Na lei, Israel passou a ser internacional. Isto é, passou de ser internacional para ser nacional. O original de Deus é internacional. Deixou de exercer um serviço para as nações, para servir apenas local. Entende? O sacerdócio local é arônico. Foi uma emergência de Deus para com o povo de Israel. Deus não queria usar dessa possibilidade, pois o sacerdócio do plano original era de Melquisedeque. Assim toda a nação seria real e sacerdotal, sem distinção alguma. E assim, cada um poderia ser um corpo de ministro. E Deus, de olho nas nações, Deus não tinha interesse de privilegiar com salvação somente um povo chamado Israel, ou apenas uma única nação. Ao contrário, Israel foi escolhida para ser bênção, abençoar outras nações. Mas Israel se orgulhou. Israel esqueceu a sua incumbência. E o seu ofício era alcançar o que Jesus disse para os seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Este é o ofício mundial. Este é a escolha para o ide da grande comissão. Mas Israel apegou-se ao seu privilégio e cometeu muitos erros. Com o aparecimento do preconceito, Israel tornou-se exclusivista. Teve o afastamento dos propósitos divinos em sua vida. Assim, o sentido da escolha de Israel é o mesmo sentido da escolha de um homem. Quando Deus escolhe, Deus tem um ministério. E o ministério para este homem também é para a nação. Qual é? É sempre em benefício dos outros. O homem ou a nação que tem um ministério missionário, ele não pode se orgulhar pessoalmente pela sua missão e a sua chamada. E nem a nação pode se orgulhar nacionalmente por ser um povo privilegiado. O texto de João 3,16. Deus amou a todos os homens. Isto implica em sofrimento, em tribulação, em sacrifício em favor de todos os homens. O sentido da escolha de Israel foi dar à humanidade o reino, o propósito divino, a glória, a divindade. Israel falhou, mas a sua semente não falhou. A semente é Cristo. Gênesis 3:15. Foi um homem eleito que substituiu a nação eleita. O propósito de Deus foi satisfeito, efetuado por um judeu obediente e humilde. E foi assim que Jesus restituiu o sacerdócio universal melquisedequiano, que estava esquecido por Israel na sua encarnação. Israel não quis obedecer às prerrogativas divinas para ser uma bênção para todas as famílias divinas, para todas as famílias da terra. Melhor dizendo, Deus precisou tratar inicialmente com a nação de Israel e organizar sua casa. Êxodo 19, versículos 5 a 6. E prometeu, se ela obedecer, ela seria uma bênção. Assim como Levi deveria ser bênção para todas as suas tribos,
Israel também deveria ser bênção para todas as nações. Isso implicaria num sacerdócio universal. O que a nação deixou de ser hoje, Deus efetuou através de Cristo, por intermédio da igreja. A igreja tem sido bênção para o cumprimento das promessas de Deus. Ide por todo o mundo pregar o evangelho. Hoje toda a igreja é um reino de sacerdotes. Um reino que tem cuja mensagem principal, o Messias, o Filho de Deus, para todas as nações. Assim, Deus considera o povo santo e separado. Estudaremos na nossa aula extra, anote aí, veja, nosso zap, 85DDD 991 28 12 60. Vamos continuar os tópicos falando sobre a viúva de Sarepta, Cristo revelado nas ofertas que ela ofereceu ao profeta, e vamos estudar sobre a mensagem do profeta Jonas à grande cidade de Nínive. Você é nosso convidado a estudar aqui conosco no Zap, somente no Zap, continuando o nosso comentário da nossa revista Escola Bíblica Dominical, aula de número 3. A paz do Senhor a todos, fica com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Lembrando que aqui também é o nosso Pix, também pode ajudar com qualquer valor e será também recompensado com as aulas de todo o nosso trimestre, desse que nós estamos estudando. Enviaremos todas as aulas até dezembro. Estudaremos juntos com a graça de Deus. Amém.